Olá, seja bem-vindo ao ADM a Live, o nosso encontro de 10 horas da manhã aqui nas redes sociais do CRA-RJ. E hoje o nosso convidado é o administrador Diego Braga, que é especialista em tecnologia, um cara muito antenado, muito atento a esse tipo de coisa e que vai falar com a gente sobre as inovações tecnológicas no pós-crise. Tudo bom, Diego? Seja bem-vindo. Olá, bom dia a todos. Obrigado, Érica, aí pela oportunidade. Mais uma vez estamos aqui no CRA-RJ. Obrigado aí pelo convite. Estamos à disposição aí para falar bastante sobre tecnologia, sobre esse processo do que está acontecendo e que a gente acredita, né, que irá acontecer nesse momento que daqui a pouco a gente vai passar por essa crise. A gente acredita, né? Porque não dá muito para prever o que vai acontecer. Mas uma coisa é certa, né? As inovações tecnológicas vão ajudar muito as empresas a sair desse problema, a sair de tudo que está acontecendo agora, não é isso? Exato. Você toca num ponto importante naquilo que diz. A gente acredita que vai acontecer, mas o quando e como a gente não, é um cenário completamente incerto. E aí, nosso público, de grande maioria administrador, a gente tem um grande mantra, que é o planejar. E aí nós fazemos planejamentos anuais, semestrais. Esse planejamento, no máximo, hoje dá para ser semanal, porque tudo está mudando o tempo todo, então a gente não sabe como está sendo o plano de retomada, quais são as atividades que estão sendo permitidas ou não, se virar de fato uma segunda onda, dependendo do lugar desse Brasil que vocês estejam nos assistindo. Então, o planejamento ele é feito e refeito semanalmente, no máximo. A gente não consegue hoje trabalhar com planos mensais, porque tudo está mudando. E a tecnologia, ela vem era um jargão nosso, você tem que ter tecnologia para te ajudar na tua operação. Nós sempre falamos isso. E lembro dos nossos encontros aí presencial no CRA que fomentávamos o uso de tecnologia para a transformação das empresas. Chega o Covid, e o Covid foi, lógico, a gente está tirando toda a parte da tragédia humanitária, que isso aí é sem precedente, mas o ponto positivo dessa crise é a transformação tecnológica. Hoje, quem não está no ponto com, está no ponto nada, uma vez que você teve que parar totalmente as suas atividades. Então, forçou a transformação. Tem empresas que mudaram tanto a parte estratégica de operação quanto o mindset de 50 anos em 5 dias. Então, é algo histórico. Exatamente. Tecnologia para ajudar nas operações. Diego, você falou 50 anos em 5 dias. Uma das coisas assim que a gente percebe muito organizacionalmente, na cultura organizacional brasileira, digamos assim, é uma resistência às mudanças e que foi basicamente detonado com tudo que está acontecendo agora. Como que as empresas lidam com isso? Como que as empresas devem lidar com essas mudanças numa velocidade tão rápida? Érica, você toca num ponto muito importante. A mudança ela gera desconforto. E esse desconforto advém do desconhecido. Uma vez que eu não sei o que vai acontecer, então toda mudança ela tende a gerar desconforto, toda. Isso as pessoas. E uma empresa, uma organização, ela é feita de pessoas. A gente não pode esquecer isso. Então, quando nós falamos sobre mudança e essas pessoas que estão dentro do quadro organizacional, elas são impactadas com algo que não tem gerência, elas ficam receosas. E aí nós estamos falando da parte estratégica da empresa, dos gerentes, do operacional. Todos, é um cenário de incerteza geral. Hoje, se você falar para o CEO de uma empresa como será a sua operação no mês que vem, ele pode ter cenários. E deve ter, inclusive, cenários. Mas ele não tem certeza. Não tem. Isso nivelou todas as empresas, tá? Da maior para a menor. Até o autônomo. Cenário de incerteza. Então, todos estão no mesmo patamar de não saber como vai ser essa questão. Agora, um ponto que para a gente é muito importante é saber se planejar continuamente conforme as mudanças vão acontecendo. Uma vez que a gente não tem gerência sobre a mudança. E tem muita gente que tem, exatamente a sua fala, a resistência à mudança. E é exatamente esse ponto que que a gente vai conseguir ver empresas que mais tiveram sucesso com aquelas empresas que não obtiveram sucesso durante essa crise. É a adaptação. A palavra é adaptar-se ao novo cenário.
Toda vez que você tem em seu quadro, né, da empresa colaboradores que têm essa resistência à mudança, pode acreditar, essa empresa vai ficando para trás. E a gente falava, inclusive, anteriormente, que não é a primeira crise de longe, pelo contrário, o Brasil vive uma ou mais crises, crise política, econômica, dentro de uma crise da pandemia. Não é a primeira e não será a última. E toda vez que uma crise chega, ela muda o mercado. Tem setores que entram em crise, assim, de fechar mesmo, acabar a operação, e tem outros setores que aumentam. Então é como se fosse um jogo de cartas. As cartas mudam de mão. Isso em todas as crises. Não será a última, não foi a primeira e não será a última que isso vai passar. Então, adaptação ao cenário de mudanças, perceber o novo. Aí eu dito como um case, teve empresas que precisavam fechar por conta de não poder mais operar. Eles inventaram um novo produto que não tinha em seu portfólio, como limpeza de escritório, dedetização, e começaram a ofertar isso. Ou seja, olha, eu iria demitir pessoas porque minha operação acabou, eu vi um novo feeling no mercado, eu vi uma nova oportunidade e comecei a gerar receita. Hoje, 80% dessa empresa gira em torno desse novo produto que não existia há 3 meses atrás. Então é aquilo, percepção, é enxergar onde ninguém está enxergando, diferente de fazer o que todo mundo está fazendo. E aí a gente vai até falar um pouquinho disso mais à frente. E aí você fala dessa questão de mudou completamente o fio, né? O ramo, o setor, etc., para poder se manter no mercado. E como a tecnologia é importante nesse sentido? É para buscar esses cenários? É para poder fazer girar a roda? Como é que a gente encaixa as inovações tecnológicas nesse ponto? Érica, é uma ótima pergunta, porque as pessoas hoje, né, o pequeno empreendedor, ele enxerga como uma transformação tecnológica, e aí se o seu negócio é de food, de comida, né, é um restaurante, ele enxerga, olha, como eu vou transformar meu negócio? Vou botar aqui um aplicativo de entrega, um aplicativo muito famoso, e a partir daí eu transformei meu negócio com tecnologia para operação digital. É exatamente o que nós acabamos de falar. Não é fazer o que todo mundo faz. E, principalmente, não ficar refém de um único canal de vendas. Uma vez que a sua operação está estruturada, você precisa ter canais de captação do cliente. Esses canais que é importantíssimo ter também no digital. E aí, uma vez que você fica refém de um único aplicativo, acabou que é como se você tivesse um vendedor só. Esse vendedor ficou doente, acabou a sua venda, acabou a sua captação, acabou a entrada de recurso na empresa. E aí é fantástico que hoje a gente tem um case real para falar do Dia dos Namorados. O maior player desse setor, o maior aplicativo, não teve operação, caiu, excesso de demanda no servidor. E aí todos os empreendedores que compraram e estocaram mercadorias, contrataram umas pessoas para ajudar nessa operação, acabou. Só tinha um vendedor, esse vendedor ficou doente, saiu do ar. E, lógico, teve um pedido de desculpas dessa empresa, uma empresa assim, que eu respeito muito, conheço muitas pessoas ali. É uma empresa que, sim, está antenada com tecnologia, mas acontece. O que nós estamos falando aqui é que é um risco que pode acontecer. Se você não. Olha, eu vou utilizar o canal tecnológico, que é essa proposta do nosso bate-papo, só que eu tenho que diversificar. Dos prospectos, dos leads, enfim. Tá valendo. Porque uma vez que você não tem aquele aplicativo rodando, você tem do teu WhatsApp, você tem uma lista de transmissão, você tem um grupo no Facebook, você tem uma página no Instagram. Tem que diversificar e se reinventar. Lógico, aqui não vale uma receita mágica de bolo. Cada empresa é uma empresa, cada negócio é um negócio, cada localidade é uma localidade. Então você tem que testar, mas não ficar refém de um único canal. Não façam isso, porque você, na verdade, pode estar refém de uma operação que pode destruir a sua empresa. Diego, você, juntando duas falas suas, do nivelamento da pequena e da grande empresa, e essa questão dos canais de vendas, canais de comunicação com o seu cliente. Hoje a gente pode dizer que uma grande empresa
e o tio ali da esquina da padaria que só vendia pão e agora tem várias outras coisas para suprir a demanda, eles estão parelhos e precisam se aproveitar do que tem hoje de mercado, de inovação tecnológica, para conseguir seguir em frente? Sim, completamente. A percepção de mudança de canal, né, de operação, ela tem que ser igual em todos. Na verdade, não faz o menor sentido, tá? E aí a gente começa a pensar nesse cenário pós-crise, onde haverá, sim, o atendimento presencial, de você sair daquele canal que você abriu no digital. A gente está tratando aqui de alguns pontos. Você precisa estar no ponto .com, até porque a gente não sabe essa liberação que começou a acontecer agora em diversos lugares do Brasil e do mundo, se acontecer uma segunda onda. A gente não tem. Então, é aquilo, é se precaver. Multicanais. Você precisa ter braços em todos eles. E não importa qual for o seu tamanho. Se você é o da padaria, você tem que ter um canal online de entrega. E aí você pode trabalhar várias coisas. Fidelização, um plano semanal de entregas. Você pode se reinventar. Na verdade, é aquilo. Não que você pode, você deve se reinventar. Toda vez que você vai além, e aí dê-se o luxo de testar, errar, aprender com o erro e consertar. Essa questão de mudança é isso que está acontecendo no dia a dia. Essa transformação gerando total incerteza, você pode aproveitar a seu favor. É o que a gente chama de fazer MVP. Olha, vamos lançar um protótipo diferente aqui de produto. Não tive cliente. Tiro ele e boto outro. E aí, olha, comecei a ter cliente. Aí você trabalha em melhorias durante esse processo para cada vez mais agregar. É fundamental você entender quem é o seu público, entender qual é a necessidade, e aí entender qual é a necessidade pode não ser, e a maioria das vezes, é não ir igual todo mundo está fazendo. Quem ficou desempregado hoje tem uma possível solução que é o empreender por necessidade, que é o by necessity. E aí eu vou abrir o quê? Eu vou abrir, por necessidade, vou abrir um restaurantezinho para operar só por delivery e vou entrar lá no aplicativo. Olha, você está fazendo o que basicamente todo mundo faz, você vai brigar por preço, possivelmente sua margem vai ser pequena, você possivelmente vai fechar em algum tempo, porque você vai competir com pessoas que já estão anos-luz na sua frente. Então, assim, é enxergar oportunidades no negócio, é não ir na boiada. Porque pode parecer, Érica, que a gente está fomentando, olha, se você estiver indo se você estiver no ramo de alimentação, vá para os aplicativos e monte um outro. Não, é se destaque, se reinvente, porque o cenário de possibilidades não é mensurável. E cada localidade pode trabalhar dentro dos seus nichos, dentro da sua especificidade. Olha, os condomínios que hoje está todo mundo aí sem poder sair. Tem um plano de entrega de pães, uma assinatura de entregas, a pessoa não precisa sair de casa, só vai ali o seu pão voucher. Olha, estamos tendo aqui até um insight. Quem se interessar Estamos fazendo depois, até um marketing. né? E aí a gente já tem ideias. Mas é aquilo, não pode ficar parado. Não pode. A oportunidade está aí. Todo mundo está em casa, todo mundo tem. E aí, a gente está falando de todo mundo, lógico, a maioria. E a maioria também tem acesso à internet. O que falta para você se lançar? Só você. Ah, não tenho recurso. A maioria não tem. Quem tinha, perdeu. Então, se reinvente. E uma coisa que é importante, se conecte com as pessoas. Talvez o que falta em você tenha um outro parceiro para você chamar para o seu time. Não tente empreender em uma jornada solitária. A gente tem uma característica no empreendedorismo de você fazer tudo sozinho. E aí não é aconselhável. Monte um time, chame sua esposa, seu esposo para juntos em torno de um objetivo. Porque toda vez que você está sozinho, você não tem com quem compartilhar suas dores, as suas glórias e tudo mais. Então, uma dica também que eu deixo aí é tecnologia e pessoas. Lembrando que a tecnologia nunca será o fim. A gente não vai montar um negócio para a tecnologia, não. Nós montamos negócios para satisfazer problemas das pessoas. Tem um problema, a gente soluciona, utilizando tecnologia. Mas o nosso fim sempre são as pessoas. Diego, falamos do antes, falamos do durante, vamos falar do depois.
o que você está vendo, quais são as características principais que você está vendo que vão ser importantes ali para frente, que vão ser importantes nesse pós-crise? Quais são, o que está quente no momento para esse daqui a pouco? Bom, a percepção que nós temos hoje é que, principalmente, a questão do home office, ele tende a permanecer no mínimo até o fim do ano. Então, as empresas que adotaram, e aí pode ter rodízio, até porque para evitar aglomerações nas operações, tem aí um grande percentual do home office. Uma vez que as empresas que ainda tinham resistência sobre a questão de produtividade do seu colaborador, isso aí caiu por terra. Viu que, na verdade, o colaborador, e aí é uma pesquisa recente, trabalha mais em tempo, não é questão só de produtividade. Às vezes trabalha até 13 horas por dia na questão do home office. Então, um dos pontos. O segundo é se antenar com mudança o tempo todo. E aí, dependendo da operação, aquisição de cliente por essa ferramenta, por exemplo, que nós estamos utilizando, ou contratação também, entrevistas de contratação, tudo online, e aí você abre leques de você contratar pessoas remotamente, já exclusivos. Então, tem vagas de emprego que estão vindo agora que são para trabalhar home office. E aí a entrevista, todo o processo, é exatamente no formato que nós estamos fazendo aqui agora. Um outro ponto que nós estamos enxergando é de percepção de adaptação de mudança. Então, você tem, olha, uma série de legislações do governo que permitiram diversas coisas acontecer. A gente pode falar como exemplos das questões de educação. Então, hoje, quem imaginou que os nossos filhos estariam em casa estudando, em homeschooling, como isso se tornará uma realidade nesse pós-crise? Que oportunidades surgem a partir disso para nós empreendedores? Como nós podemos ver nesse cenário? E as questões de medicina. Então, a telemedicina hoje está parada, mas como é que vai ser depois? Como nós também, empreendedores, podemos pegar isso como uma oportunidade? E essas mudanças na questão do governo, que aí a gente não sabe como vai ficar, a importância de você estar sempre antenado, todos os dias. Então, pode ser que de manhã você tenha uma legislação e à tarde tenha outra que já caiu de manhã. Então, atualização o tempo todo, o tempo todo. E a conexão. Não tem o porquê de você não estar conectado o tempo todo com o seu time e com seus clientes. Isso não tem o porquê. Não tem o porquê. Hoje a gente quebrou qualquer barreira. Então, uma vez que você viu um serviço sendo prestado com qualidade, não adianta depois que voltarmos à operação presencial, essa qualidade cair. Uhum. Aumentar. Então, e o principal ponto, tá, que eu vou destacar aqui, eu estive em uma live com o Maurício, que é o fundador e CEO do Reclame Aqui, e aí ele nos pontuou do aumento de pessoas que começaram a comprar na internet pela primeira vez. É histórico, em casa de milhares de pessoas. Então, foi a primeira experiência. E esses brasileiros que começaram a comprar, eles anteriormente tinham receio de, olha, pode não ser seguro, pode ser seguro, e agora tiveram o primeiro experimento. Só que a gente também tem a primeira vez de muitos empreendedores vendendo. Então, é um cenário de primeira vez de muita compra e muita venda. O que a gente pode aproveitar disso? Esse novo é uma das formas que nós estamos falando aqui, que fica a dica, estude o seu mercado, tente não fazer o que todo mundo está fazendo. Tem muita coisa boa para ser feita. Diego, para a gente fechar o nosso papo, eu queria que você mandasse um recado, ou como você falou, uma dica, tanto para profissionais como para estudantes, porque a gente, mesmo sem ter aulas físicas, a gente está vendo um aumento de empresas júniores também, né, que estão atuando bastante. Então, eu queria que você desse um recado para profissionais e empresas do que esperar da tecnologia, o que esperar desse pós-crise, que daqui a pouquinho vai acabar, se Deus quiser. Olha, você falou um detalhe muito importante, a parte de educação, ainda mais do curso de administração. A gente reestruturou tudo entre professores e alunos, mudando o mindset, estudando online. Eu digo o seguinte, não sejam resistentes. Deem o luxo de aprender algo, de aprender. Olha, é difícil. Tudo no começo é difícil.
Aprenda. O que a gente falou agora das empresas, a gente tem que levar para a nossa vida pessoal. Exatamente. Olha, é fácil aprender online? Não é. Mas também não é fácil aprender física. Não é fácil, nada é fácil. Então, dê-se o luxo de aprender, desaprender e aprender novamente. Acho que essa dica aí é fantástica. Diego, muito obrigada pela sua conversa, pelo nosso bate-papo. E eu fiquei pensando aqui, eu estou pensando numa matéria para a gente fazer sobre essa questão do empreendedorismo, empresa júnior, que eu vou chamar você, hein? Érica, sabe que eu sempre estou à disposição do conselho aí, parabéns por esse programa, já passaram profissionais, e aí o convite para continuar, tem muitos outros colegas que virão, e me sigam, Diego Braga Oficial, lá no Instagram, e eu estou à disposição aí para conexões. Beleza, Diego, muito obrigada, viu? Até a próxima. Até, tchau, tchau. Bom, e você que acompanhou a gente, amanhã, quinta-feira, teremos mais um ADM a Live. Eu espero você. Fique bem, fique em casa, se puder. Tchau, tchau.